Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículo 24. Nós lemos ontem esse versículo, mas não ensinamos ali, explicamos ele. Diz assim o verso 24: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. Aqui, segundo aqui o contexto aqui, nós sabemos que Paulo tinha que receber 40 chibatadas. Então, aqui a Bíblia diz que ele recebeu 5 quarentenas, 5 vezes, 5 vezes. Só que a partir do momento que Paulo, eles não completavam as 40, então eles recomeçavam tudo de novo. Então Paulo recebeu ali 5 vezes chibatadas, incompleta, no lugar de uma. Se ele recebesse 40 chibatadas, cessava. Mas já que eles faziam isso intencionalmente, com a intenção de fazer mais maldade com Paulo, então quando ele chegava 39, eles não inteiravam as 40 e recomeçavam de novo. Então Paulo tomou muitas chibatadas, o sofrimento foi imenso, e Paulo está falando aqui que o sofrimento que ele teve foi um sofrimento além daquilo que deveria ter passado, tá bom? Verso 25: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Então, Paulo aqui, o destino das surras recebidas, que foram 5 vezes mencionadas no versículo anterior, tá vendo? Provavelmente se refere-se a certas situações quando Paulo estava na deriva no mar, aberto durante uma noite e um dia, e ao mesmo tempo em perigo constante de afogar-se. Então Paulo passou ali momento, quando eu vejo o relato de Paulo ali, eu tenho vergonha de ser cristão hoje, porque por poucas coisas que a gente passa, a gente esmorece, fica triste, fica amargurado e tal. E Paulo não, Paulo ele sempre foi constante ali, vibrante naquilo que ele fazia. Verso 26. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto e em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Parece que representa o perigo culminante. Então, Paulo, em todos os setores humanos e setores também da natureza, Paulo ele enfrentou sobre isso, mas nada disso vinha na mente de Paulo para desistir, para parar, para não querer mais, E Paulo está relatando sobre isso. Verso de número 28. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia cuidar de todas as igrejas que ele tinha estabelecido, requeria sua supervisão constante, o que era óbvio. Então Paulo, tudo aquilo que Paulo ele fazia, ele não esquecia de maneira nenhuma de cuidar da igreja. Ele representava as igrejas e cuidava também das igrejas. Verso 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem não escandaliza, que eu também não me abrase,
Paulo aqui, ele leva a carga espiritual de cada membro dessas igrejas e representa os que falham em momentos de tentações e provas. Então, Paulo ali foi um grande exemplo a ser seguido. Hoje, em momento nenhum e em toda a história da igreja, nós nunca vamos ver um homem como o apóstolo Paulo. Tanto é que eu estou falando sobre isso, que Paulo, depois de Jesus, Paulo foi o maior homem de todos os tempos. Então, é muito interessante a gente observar isso. Se você hoje não tem referência nenhuma no Brasil ou fora do Brasil, você tem uma grande referência chamado apóstolo Paulo. Esse homem, ele me inspira, esse homem, ele me incentiva e esse homem me faz a cada dia ir para frente, porque ele não só foi um exemplo, mas como continua sendo o maior exemplo de todos os tempos para mim e para qualquer pessoa. Tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e nos faça escrever uma história, não como a do Paulo, mas que nós possamos escrever a nossa história melhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.